Você que está conosco, mais uma vez, seja bem-vindo, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o momento da palavra. Algumas ações já em andamento com relação aos ministérios. Ontem nós tivemos reunião de casais, primeira reunião dos casais, Ministério dos Casais. Você que faz parte da igreja, casal, pode estar participando também conosco desses momentos, tá bom? Das reuniões de casais, assim também como alguns outros grupos alvos. Dizer para você também que os ministérios na sua composição já estão confirmados com seus respectivos líderes. A lista dos ministérios com seus líderes está aqui no mural ao lado, você pode estar dando uma olhada. E também, se desejar buscar servir via ministério, através do ministério, conversa com a liderança desses ministérios, que eles vão orientar vocês melhor em relação à sua cooperação e ajuda no trabalho da obra de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Ele possa estar abençoando. Irmãos, dos que já chegaram, estão aqui conosco, quantos receberam esse folhetozinho? Faça assim, só para me ver. Pronto, graças a Deus. Irmãos, este conteúdo que você tem em mãos, nós não vamos ler aqui, mas eu espero que você que é membro da igreja e que se interessa e tem desejo do trabalho que é feito pela igreja e ver o seu crescimento, você possa estar lendo esse conteúdo. Aqui, dentro desse contexto aqui, tem alguma coisa sobre o que nós comunicamos com a igreja e o que nós esperamos e queremos, ou desejamos, uma vez que nós fazemos parte e estamos inseridos no corpo de Cristo, na igreja. E aí você vai compreender, certamente, nada difícil, mas para o nosso entendimento, especificamente no sentido na igreja e com a igreja, como está aí na expressão, na igreja e a igreja. Ou com a igreja. Você vai ler, você vai entender. E você pode estar compreendendo isso. Especialmente o pessoal de liderança pode estar lendo esse artigozinho aí, tá bom? A gente agradece a sua atenção. Aos irmãos que receberam. Obrigado. Deus abençoe. A nossa reflexão hoje, irmãos, ainda segue no livro de Atos, falando sobre o crescimento da igreja. Amém? Sobre o crescimento da igreja. E nós falamos do crescimento em alguns momentos no aspecto espiritual, individual, que por sua vez reflete no crescimento numérico da igreja. E quando a gente fala do crescimento da igreja, não é uma visão apenas de uma questão de números, mas da qualidade ou da saúde da igreja. Quando eu falo da igreja, logicamente nós estamos falando de pessoas, de gente. Da igreja. São pessoas. Então, à medida que você cresce, isso quer dizer que a igreja cresce, porque nós somos a igreja. E a partir desse crescimento individual, no sentido espiritual, reflete para uma saúde ou um crescimento sadio da igreja, e sim, a qualidade vai gerar quantidade. Porque quem acrescenta a igreja é Deus. Mas certamente a partir de cada um de nós. Eu vou ler hoje 3 textos ainda em Atos, você pode conferir comigo. Atos 2 e apenas o 47, Atos 5, apenas o 14, Atos 6, o 7, o 16 e o 5. Eu não sei se os meninos já colocaram aí, pode abrir aí o slide aí, por favor. Só o primeiro está no texto aí, né? Vamos acompanhar aí. Atos 2 e 47, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso,
o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Agora a gente vai na ordem aí, o 5 e 14. 5 e 14 de Atos. Você pode ler comigo. Diz assim a palavra de Deus: e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Agora 6 e 7 de Atos, na sequência, 6 e 7, diz assim: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Olhe que o número dos discípulos aumentava, mas antes o que era que crescia? Em Jerusalém, a palavra de Deus. Automaticamente, se a palavra de Deus crescia, mais pessoas eram alcançadas, consequentemente essas pessoas convertiam-se e se tornavam discípulos ou seguidores de Jesus. Último texto, 16 e 5 de Atos agora, você dá um pulozinho para o 16. 16 e 5 de Atos, que diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Mas veja que antes diz que a igreja era fortalecida na fé. Nós falamos isso em relação a esse crescimento necessário da fé. Então você de Bíblia aberta, coração aberto, irmãos, nós vamos seguindo aqui. E aí se você tiver de sair, só saia se você tiver algo lá fora mais importante do que o que Deus tem para você ou com você aqui dentro. Entendeu? Deixe que Deus fale ao seu coração e ouça a voz de Deus, a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre crescimento da igreja. E você diz, por que você está falando, pastor, sobre o crescimento da igreja? Porque para esse ano é o nosso foco. É no crescimento da igreja. E a ênfase aí, nós estamos dando, é o ano do crescimento. O ano do crescimento. Pode aí passar o slide, o primeiro aí. Isso aí. É o ano do crescimento. Deus nos chamou, irmãos, nos capacitou para sermos agentes do crescimento do seu reino aqui na terra. Nós fomos colocados no corpo de Cristo, que é a igreja. De forma que, uma vez que eu e você, nós estamos em Cristo, nós fazemos parte da grande comissão com a responsabilidade de cumprir o ID de Jesus, anunciar as boas novas, o evangelho da salvação. É para isso que nós estamos aqui. E é da igreja. É nossa a tarefa de pregar o evangelho e evangelizar para alcançar as nações. Sim ou não? É nossa tarefa. De acordo com Mateus 28 e 19, quando Jesus disse, ide por todo o mundo, e Marcos 16 e 15. Que há uma ordem expressa ali também para fazer discípulos. Ir e fazer discípulos. Então o nosso objetivo nessa noite é compartilhar com os irmãos, a partir dessa ênfase no crescimento, o que já propomos em reunião com a liderança e consequentemente com a participação de toda a igreja, as estratégias e as ações para que nós possamos obter crescimento ou alcançar os objetivos. Quais são as nossas metas, os objetivos propostos como igreja? Dizer que o fato de Deus dar o crescimento não anula a nossa parte nesse processo. Como que nós agora fôssemos cruzar os braços e dizer que não vamos fazer nada, ou não temos nada para fazer, porque Deus vai acrescentar. Não é assim. Deus acrescenta a partir da ação, do agir, do trabalhar da igreja, no objetivo e no propósito de expandir o reino de Deus. Então Deus acrescenta. Mas se nós ficarmos parados, estagnados e se recusar a agir, os resultados não vão ser como desejaríamos.
Então, quando você tem maior ação, maior dedicação naquilo que se pretende, que se quer, com certeza os resultados são mais fáceis de chegar ou de acontecer. É como que você tivesse um compromisso ou um desejo para algo, mas você não foi conforme você havia combinado para poder ter, ou resolver o que você teria que resolver. Você deixou para outro dia. Então, talvez no outro dia você vai conseguir resolver, porque naquele dia não aconteceu porque você não foi. Mas nós precisamos também se mobilizar, agir, querer, fazer, se disponibilizar e dizer para o próprio Deus: eis-me aqui, usa-me a mim. Porque tem muito a fazer, irmão, ainda tem vaga. Ainda tem vaga. Então nós queremos compartilhar acerca desse entendimento, daquilo que nós propomos. E está certo, de que Deus dá o crescimento à igreja, quando esta pratica as ações que, em geral, promove o crescimento. Princípios, nós temos ali então os elementos importantes, as estratégias, as ações, o qual nos permite ver como a igreja pode crescer. E nós podemos ver também a vida de muitas igrejas que são mencionadas nas Escrituras ou na Bíblia, que mostra para nós sobre o crescimento. E uma das igrejas que eu queria falar aqui, ou mencionar, é a igreja de Tessalônica. Na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, você vai observar que Paulo destaca 3 características daquela igreja no seu crescimento. 3 características. O primeiro ele destaca que diz que era uma igreja de fé. Pode dar um ente aí. Era uma igreja que crescia em quê? Na fé. Qual era a expressão que nós tínhamos lá em Atos, que nós lemos? A igreja era fortalecida na fé. E com isso, crescia. Então, o crescimento da igreja vai refletir a fé. E o fato da igreja crescer na fé, ela certamente vai alcançar os seus objetivos. Porque a fé é necessária para os momentos mais difíceis. E nem tudo é fácil. Nós vamos ter embates, nós vamos ter obstáculos, dificuldades. Estes irmãos aí, embora tendo surgido e vivido em meio às perseguições e aflições, vai dizer que a igreja não estava estagnada. Ou estagnada. Pelo contrário, aumentava sua confiança em Deus e sua comunhão com Ele. Hoje, no que tange a fé, irmãos, e aqui eu não quero, como que em julgamento, mas a gente percebeu o seguinte, no que tange a fé. Por que muitos crentes estão ausentes da comunhão do corpo de Cristo? Será que não é um reflexo da minha fé? Ou como está a minha fé? Ah, choveu, eu não vou para a igreja porque choveu. A sua fé paralisa por causa de uma chuva. E a alegria, o prazer da comunhão, de estar na casa de Deus, como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As pessoas hoje não demonstram fé nem para vir para a igreja. E estes irmãos, de acordo com as Escrituras, se você ler o texto, eles receberam o evangelho em meio a muita tribulação. Mas mesmo assim, através da tribulação, eles permaneciam firmes no Senhor, demonstrando fé, confiança em Deus, acreditando, mesmo sendo ameaçados. Crescia na fé. Eles cresciam também no amor. Está lá escrito. Capítulo 1, versículo 1 ao 4. Os crentes se dedicavam uns aos outros. Eram determinados em fazer o bem e viviam em comunhão. O crescimento da igreja flui exatamente nessas demonstrações das virtudes de Deus.
Porque se é certo que eu sou crente, nasci de novo, estou em Cristo Jesus, recebi o Espírito Santo de Deus, há de fluir em nós, irmãos, pelo menos uma centelhazinha desse amor, que é fruto do Espírito que habita em nós. Sim ou não? Nós parece que, como diz as Escrituras, não é? Na verdade é um reflexo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Parece que nós estamos no aspecto de amor, irmão, tudo frio. Frios. Esse amor não é capaz de nos trazer ao coração a condição de resolver as nossas situações adversas. Nós fechamos o coração, endurecemos o coração, e por mais que nós falemos de Jesus ou sobre Jesus, o que a gente menos mostra é amor, às vezes, é o amor de uns para com os outros. Que é uma marca do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente, é amor. Nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, se nós somos a igreja, o natural é que no crescimento a igreja também cresça em amor. E uma outra coisa que mostra aí que eles cresciam, era uma igreja que crescia na perseverança, que perseverava. Os tessalonicenses suportavam pacientemente as perseguições e as aflições, sem perder a fé, sem prejudicar o amor fraternal. A situação difícil que eles viviam não os faziam perder o ânimo, nem fraquejar na fidelidade ao Senhor, ou no seu servir a Deus. E nós podemos observar, irmãos, que era uma igreja crescente. Se você conhece, 1ª e 2ª Tessalonicenses, era uma igreja crescente no Senhor. Isso não quer dizer que não tinha problema, mas era uma igreja crescente no Senhor. Capítulo 4, versículo 1 de 1ª Tessalonicenses. O apóstolo Paulo mesmo revela o seu sentimento por essa igreja, ressaltando o seu crescimento. Se você conhece as epístolas, ele ressalta o crescimento dessa igreja. Ele sabia, percebia a operação eficaz da palavra de Deus na vida daquela igreja. Capítulo 2, versículo 13. Paulo sabia que ela precisava continuar progredindo ainda mais na obra de Deus, na santificação, no amor, no trabalho, no testemunho, na expectativa da volta de Jesus. Não respondam para mim, irmãos, mas qual é a nossa expectativa em relação à volta de Jesus? Como é que está a igreja nesse aspecto? Como é que nós estamos no aspecto do retorno, da volta de Jesus? Qual é o sentimento que está no nosso coração? Acreditamos que Jesus vai voltar? Que Ele vem buscar a sua igreja? Ele via, irmãos, e percebia o crescimento daquela igreja, não só na expectativa da volta de Jesus, mas também na relação com os líderes, capítulo 5, versículo 12 a 13, e muitos outros valores que permitem o crescimento da igreja. Estas coisas contribuem para o crescimento da igreja. Porque há pessoas que trabalham nesses aspectos, que cuidam desses aspectos, que se importa com esses aspectos, com esses valores e esses princípios, que devem ser presentes na igreja e em nossas vidas. E como igreja do Senhor, nós precisamos, irmãos, crescer em Cristo também. Manter constância na obra rumo ao crescimento. O crescimento da igreja é a consequência normal da vida espiritual que nós temos em Cristo, ou que a igreja tem em Cristo. E o natural da igreja é crescer espiritualmente. Consequentemente, crescer numericamente e em seu aspecto cultural. Porque ela não vai ficar
dentro de um contexto social, sem vivenciar a atualidade. Ela pode fazer isso sem se contaminar. E aí, irmãos, pode passar aí, segundo está aí hoje, né? Pode passar aí, segundo. Nós traçamos, entre algumas coisas, essas metas, objetivos e metas para a igreja. E isso no trabalhar, irmãos, a partir da liderança, membros congregados, todos, irmãos, estão convocados a somar esforços nessa proposta de crescimento. E nós relacionamos aí, porque é bíblico, dentro de algo para a gente responder para nós mesmos, por que é que nós estamos aqui, o que é que nós queremos, o que é que você pensa da igreja daqui a 5 anos, 10 anos, qual é a nossa motivação de estarmos aqui, o que nós queremos alcançar, qual a nossa direção, para onde nós estamos indo. E aí nós colocamos algumas coisas, conclusão do projeto Novo Templo, continua, a continuidade do projeto de extensão do Alto das Brisas, que nós estamos trabalhando, que é uma extensão, elevar para 60 o número de dizimistas da igreja, aumentar o engajamento dos irmãos na EBD, alcançar até o fim do ano 15 novos membros para a igreja, entre novos convertidos e pessoas vindo de outras igrejas, e focar no crescimento da igreja. Certamente que isso são algumas coisas para nos dar um direcionamento, um norte, para saber pelo que nós estamos trabalhando, alcançando, querendo alcançar. Mas a gente pode fazer muito mais do que isso, com fé. Pode passar. Todos esses objetivos e metas devem ter a participação direta dos ministérios da igreja. Vamos orar, trabalhar de forma comprometida na obra do Senhor. E cada crente um servo, um ministro de Deus, cooperando e promovendo a comunhão, a integração, a evangelização, a adoração, a pregação da palavra, o ensino, cultos, reuniões dos lares, edificação dos crentes e salvação dos perdidos, o crescimento da igreja. Agora respondam para mim, no sentido de você refletir comigo. Se não forem estas coisas, numa atuação de nós como igreja, o que é que nós vamos fazer? Se nós não promovermos estas coisas, a comunhão, a integração, a evangelização, a adoração, a pregação da palavra, o ensino, o culto, reunião nos lares, edificação. Se não for isso que nós almejamos, irmãos, como crentes, membros, parte do corpo de Cristo, essas são as nossas tarefas. E a gente tem a mutualidade na Bíblia de orar uns pelos outros. Tem ou não tem? Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. Entre outras coisas que a Bíblia diz para nós. E às vezes nós nos limitamos, irmãos, apenas a um culto no final de semana. E achamos que assim é viver vida cristã. E a igreja não sobrevive só com culto na semana. Tem muitas outras coisas que a igreja faz, que nós fazemos, em termos de responsabilidade, de compromisso, de trabalho, que a igreja tem para fazer, que nós precisamos. Por isso que nós colocamos isso aqui, para você tomar conhecimento do que a sua igreja faz. De você ter o sentimento de pertencer, de fazer parte, de compreender o trabalho e a obra de Deus. E a gente pensa, como é que nós vamos fazer isso? Então eu listei algumas coisas também para nos dar algumas direções, vamos colocar aí. Como é que nós vamos fazer isso? Pode colocar o primeiro aí, clica aí. Nós vamos fazer isso com um grupo de ação permanente. Pastor, como é esse grupo de ação permanente? Esse grupo de ação permanente são pessoas que decidem, com 2, 3, 4, 5 ou mais irmãos, fazer um trabalho mais consistente, permanente, para aquelas pessoas que não estão mais tão presentes na igreja. Visitar esses irmãos, acompanhar esses irmãos, estar presente,
Se programar para fazer uma visita na semana. Não é fazer uma no mês, daqui a 2 meses, não. É algo permanente. É cobrir as brechas, preencher as necessidades. E olha que a gente tem muitos grupos, equipes de trabalho. Pois não, pode passar. Promovendo comunhão, encontros, eventos, retiros, café e tempo ágape. É aquele momento que proporciona para nós a aproximação, a comunhão, o engajamento, de estar mais próximo junto, e não apenas no momento da semana. E de vez em quando a gente tem aqui um café da manhã, às vezes a gente tem um jantar, tem um almoço, pode ir para a casa de um irmão, depois de um momento, tomar uma sopa, fazer um momento ágape aí, promover a comunhão, ter um encontro a mais, irmãos, um momento a mais, extra os momentos que nós temos aqui. Pode passar. Vamos passar mais rápido aí, né? Faz parte também orações, união e espírito de unidade. Mais atenção e acolhimento aos amigos e visitantes. Se nós temos interesse em pessoas, os visitantes chegam, as pessoas chegam. Qual é a estratégia que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com essas pessoas que chegam e vêm à igreja? Pode passar. Uma liderança forte e mais engajada. Não é só dizer que está na liderança, é ser liderança da igreja. Engajada. Valorização e respeito à liderança. Divulgação e incentivo das atividades da igreja. Convite criativo ao não crente. Irmãos, às vezes é preciso a gente apelar. E graças a Deus que hoje a gente tem o Ministério de Mídias. Mas é preciso a gente apelar para haver uma divulgação. E tem reunião dos casais hoje? Eu nem sabia. Se você participa dos grupos do WhatsApp, das redes sociais, e a sua igreja está promovendo um evento, está promovendo uma reunião, tem um encontro de casais, a sua obrigação é incentivar outras pessoas, levar uma pessoa e ainda mais divulgar sobre. Eu não vou e nem ajudo para que outras pessoas vá. Posso sair? Então você pode divulgar, incentivar. A gente não fala sobre a nossa igreja. Aí fica, às vezes, querendo comparar com as outras igrejas, que vê isso. A gente não faz, a culpa é nossa mesmo. Pode passar. Evangelismo dinâmico, missões, estudos bíblicos, discipulado, ação social, trabalho da igreja também. Formação de novos líderes e treinamento, capacitação para as pessoas que desejam se aprofundar, crescer. Integração conjunta dos ministérios nas ações da igreja, contribuindo para as metas ou os alcances delas, das metas. Cultos inspiradores, dinâmicos e alegres. Não responda para mim, mas faça uma reflexão. Como são os nossos cultos, irmãos? Como é que nós estamos nos cultos? O nosso semblante no culto. Vai que um dia eu estou com um problema, estou preocupado, não está dando para sorrir. Mas aí a gente passa aqui, as meninas da mídia, né? Passa assim olha assim, faz aquela tomada para ver assim. Aí é um desalento, falta de expressão, de entusiasmo, de alegria. Aquela coisa parece que... A gente não está generalizando, estamos só conversando. E se o dirigente pedir para ficar em pé, se for mais de 2 vezes... Para algumas pessoas já não fica, é uma dificuldade. Não tem para que essa besteira, não. E a gente fica cansado, a gente está no culto às vezes, mas cansado. E para cantar dificuldades. Melhor integração de novos convertidos, irmãos vindo de outras igrejas. Aprofundar relacionamentos, visitar, aconselhar, edificar membros de congregados. Fortalecer o ensino, a pregação e a nossa EBD. Reuniões nos lares, orações, intercessão. Delegar tarefas, abrir espaço para o desenvolvimento do uso dos dons e talento que você tem, mas está guardado, enterrado aí. Compromisso, seriedade, sinceridade, amizade, lealdade e gratidão. Amém?
É muito, é pouca coisa aí. Tudo isso, irmãos, são coisas que servem para o nosso comprometimento e envolvimento na obra de Deus. Alguma coisa dessa, ou em alguma área dessa, eu vou poder mostrar um pouco do meu crescimento em Cristo. Do meu desenvolvimento como membro, parte do corpo de Cristo. Os anos passam e muitas vezes nós não mostramos esse crescimento. Quem vai fazer isso, irmão, essas coisas, para acontecer? Quem vai fazer? É só a liderança? É só os pastores? Não. Nós temos um monte de gente que precisam ser engajadas, chegar mais perto, para servir, para ajudar, para contribuir no crescimento da igreja. E não diga que aqui você não tem espaço, que você não tem oportunidade. Você tem oportunidade, você tem espaço. O problema, como eu já disse, para algumas pessoas, é porque às vezes querem fazer, mas não querem submeter ou estar sob um direcionamento. E aí se você, muitas vezes, ou nós, somos daquelas pessoas que não quer estar debaixo de autoridade, você também não pode exercer autoridade. Se você não quer respeitar a autoridade, você também não vai ter respeito como autoridade. E aqui, quando eu estou falando de autoridade, não é autoritarismo. É no sentido da sua função no corpo. Como irmão, mas também como líder. Para trabalhar a igreja. Discipular pessoas, envolver pessoas, fazer parte, irmãos, do trabalho que a igreja faz. Mas aí tem uma questão, pode passar. Tem uma questão que a gente falou isso num primeiro momento. Não esqueça que Deus conta conosco, conta com você. E aí nós temos esses dois textos de Mateus 11:30 e Lucas 11:23, que Jesus expressa assim, diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não junta, espalha. Tem outras versões que ele diz: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não junta, espalha. Se você olhar as duas referências que eu citei, Mateus 12:30 e Lucas 11:23, você vai ver que ele usa em dois momentos essa mesma expressão, mas dizendo a mesma coisa. Então nós precisamos voltar ao ensino bíblico, irmão, do crescimento da igreja, de acordo com o livro de Atos, a partir do capítulo 2, versículo 42 a 47. Manter o ciclo de crescimento da igreja. E dentro de um processo de igreja, a gente precisa também olhar para esse aspecto aqui, ó. Atrapalhar a obra de Deus é lutar contra o próprio Cristo. Isto é algo terrível que não deve ocorrer na vida do verdadeiro crente. Lembra que nós iniciamos falando exatamente sobre isso? Olhando indicadores para responder para nós mesmos se nós estamos ajudando, cooperando no crescimento da obra de Deus ou se nós estamos atrapalhando. E eu disse hoje na escola dominical, quem estava na escola dominical, que nós temos que crescer. E uma frase que tinha lá, se os irmãos lembram, quem não cresce, o que é que acontece? Quem lembra? Estava na IBD. Quando não há crescimento, o que é que acontece? A frase lá que estava. Quem está com a folhinha aí da IBD? Quando não há crescimento, a gente atrapalha. Acaba sendo um problema. Quando não há crescimento, acaba sendo um problema. Agora veja as três coisas, irmãos, dentro de um contexto, pode passar, fundamentais. E aí quem vai dizer alguma coisa nesse sentido é você mesmo. Por exemplo, para a igreja crescer, ela trabalha isso, ó, oração, comunhão e ensino da palavra. Hoje aqui mesmo, possivelmente, nós tivemos momento de oração, sim ou não? Nós oramos. Nós tivemos, ou estamos tendo, comunhão e o ensino
da palavra. É sob essa base que a igreja cresce e fortalece o crescimento da igreja. Agora, quando nós temos crentes que não oram, que não participam da comunhão e que não buscam crescer na palavra, irmão, fica difícil. Então eu tenho que entender que a igreja, desde o seu aspecto no crescimento, ela tem oração, ela tem comunhão e ensino da palavra. Pessoas que se acham autossuficientes, não precisam ouvir, não querem aprender. E se às vezes se contenta com o pouco ou com o tempo que já tem em relação ao crescimento. Nós precisamos ter membros comprometidos que se apresentam voluntariamente para o serviço na obra, que participa da igreja, dos cultos com alegria, na adoração, que ganha almas para Cristo. Deus se faz presente, a palavra é pregada com ousadia. E a igreja ora, pode passar. A igreja ora, faz o quê? Se mobiliza para alcançar as metas, os objetivos, com planejamento, estratégia de trabalho, gerando na igreja o desejo de fazer parte do seu crescimento. E se você é crente da igreja, meu irmão, e você não anda sobre essas expectativas, sobre esse aspecto, você não olha sobre essa ótica, essa visão, essa necessidade, essa importância que você tem no corpo de Cristo, do trabalho e o agir de cada um de nós, com aquilo que Deus capacitou para ser útil à igreja e promover o crescimento do corpo de Cristo, a igreja. Vou encerrar com Efésios 4:16, pode passar. Nossa irmã Leninha leu isso aqui hoje à noite. Vamos olhar para esse versículo e entender quando for no sentido que você traga para si, ou pense em você em relação às palavras. Preste atenção o que diz o texto. Essa versão aqui é a versão NVI. Não sei qual é a sua, mas nessa versão diz assim: dele, de quem? Quem é dele? Todo o corpo, falando da igreja, ajustado. Precisa estar ajustado. E unido. Precisa estar unido. Pelo auxílio de todas as juntas. Quem tem problema de articulação aí nessa frieza deve estar todo, né? Tendo problema. O que é que acontece então, irmãos? O auxílio de todas as juntas, o que é que faz? Cresce. Esse crescimento proporciona o quê? Edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual é a sua função no corpo de Cristo, irmão? Se você não quer pensar isso de forma pessoal, direta, sobre você, vamos para os departamentos ou os ministérios que a igreja tem. Pelo auxílio de cada parte. Ministério de casais, jovens, infantil, oração, homens, mulheres, infantil, já falei, não é? Administração e patrimônio. São 12 ministérios, irmãos, para trabalhar áreas e grupo-alvos da igreja. E são esses ministérios, a partir dessa compreensão, que mobiliza a igreja.
envolve pessoas, engajam pessoas e delegam pessoas para fazer a obra de Deus, para promover o crescimento de Deus. Nós temos dificuldade, irmãos. Nós temos dificuldades de compreender isso. E às vezes eu estou muito tempo na igreja, mas eu ainda não entendi qual é a minha função. Talvez não descobri o meu dom. Ou talvez não me dispus. Com tudo que Deus me dá, minha bênção, suas bênçãos, capacidade, eu ainda não me dispus a responder para Deus e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Então o trabalho de Deus, irmãos, é feito por todos nós, pela igreja. E a igreja precisa ter isso muito definido no seu coração. O que ela quer, para onde ela está indo, o que nós queremos já alcançar. Agora isso tem que ser, irmãos, de mente, alma e coração. Se a igreja estiver dividida, uma casa dividida não tem como subsistir. Certamente Deus não vai abençoar. E se os nossos interesses, então, irmãos, não estão alinhados aos interesses de Deus com relação à sua igreja, nós precisamos dizer para Deus mesmo a intenção que há no nosso coração. Qual a intenção? Dizer não, que Ele já sabe. Mas ser, às vezes, buscar ser mais honesto conosco mesmo. Lembra daquele momento em que Jesus, fazendo milagres, distribuindo pães e peixes, muita gente seguindo Jesus. Chegou um determinado momento que Jesus percebeu, e num tom mais duro, num tom mais direto, Ele disse para as pessoas: vocês me seguem por causa dos milagres e dos pães e os peixes que eu reparto entre vocês. Jesus estava dizendo: o interesse que vocês têm, qual é a motivação que vocês têm para me seguir? O que é que vocês querem? E se você conhece bem sobre estes aspectos, parece até que Jesus não tem interesse que as pessoas o seguissem, porque parece até que em alguns momentos ele desestimulava as pessoas. Ele dizia assim: o filho do homem não tem um recurso na cabeça. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e renuncie. Quem é que, indo construir, primeiro não se senta, planeja, faz lá a sua avaliação para ver se vai poder começar e terminar? Alguns diziam: Senhor, vou te seguir. Jesus dizia: pode vir. Ah, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai, deixa primeiro eu... Colocava outras condições. E Jesus dizia para eles: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. E às vezes nós estamos assim, irmãos, em cima do muro. Ou quando não, às vezes divididos, servindo a dois senhores. O nosso coração muitas vezes ainda não está entregue a Deus, para que Ele nos use e faça aquilo que Ele deseja nas nossas vidas, no nosso coração. Nós ficamos às vezes numa condição de inconstância. Ora, muito presente, ativo, espontâneo, conte comigo. E às vezes distantes, indiferentes, às vezes até presente, mas e não é assim que Deus quer. Então há um custo para aqueles que decidem servir a Deus, seguir a Jesus e assumir o compromisso de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sim ou não?
E aquele que amar as coisas, ou até mesmo a família, parente, pai, mãe, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. E olha, irmãos, que o pouco que a gente faz para Deus, a gente não chegou a derramar sangue ainda, como outros irmãos no passado, que tinha as suas vidas muitas vezes em risco. Nós hoje temos comodidade, nós temos uma liberdade, e é interessante que nessa liberdade que nós temos para servir, irmãos, parece até que nós deixamos para quando der, se puder, quando der. Em eu falando isso, eu não estou desreconhecendo os irmãos presentes, constantes, aliás, eu diria até sobrecarregados, que fazem com amor, com dedicação. E tudo que nós então conseguimos e podemos então caminhar e produzir é graças a esses irmãos que ainda estão servindo e talvez trabalhando por mais 2, 3, 4. Eu estava dizendo que ajuda os líderes, ajuda a liderança da igreja, apoie os líderes, eles precisam de ajuda. Eles precisam de pessoas para ajudar nas tarefas ou naquilo que vai ser idealizado, pensado, trabalhado para alcançar pessoas, vidas. Porque a gente cumpre o nosso papel, nossa função como igreja de Deus aqui na terra, que é de expandir o reino de Deus, pregar o evangelho, as boas novas. E se a igreja, então, irmãos, trabalha sobre esses aspectos aí, com certeza a gente vai compreender. E você vai fazer isso livremente, por amor a Deus, por tudo que Ele fez por você na sua vida, sabia? Não é porque o pastor está falando, pedindo, né, apelando, não. Você faz de coração e para Deus. Mesmo e apesar das dificuldades, tem algo que lhe move. Tem algo a mais que move você. Que Ele faz você sorrir e se alegrar nos momentos difíceis. De você manter-se constante e comprometido com a obra de Deus, com o trabalho de Deus, por amor à igreja, por amor aos irmãos, por amor a Deus, o trabalho de Deus. E ninguém está dizendo que é fácil. Não é fácil. Mas se Deus nos comissionou, irmãos, nos chamou, certamente Ele capacita e nos dá condição para isso. Dá ou não dá? Dá. Por mim mesmo eu não poderia fazer nada. Mas é a graça de Deus em nós. É o amor de Deus em nós. Que nos dá a condição para fazer na sua graça e no seu amor. Fica de pé, irmãos, e reflita comigo, responda para Deus e para você, considerando o crescimento da igreja, tá bom? Responda para você e Deus, considerando o crescimento da igreja. Pensa comigo depois do que você ouviu. Para esse tempo que nós estamos vivendo, você acha normal, você que é crente, você acha normal, obrigado, querida, você acha normal que a igreja não tenha conversões de pessoas por muito tempo? Você acha que isso é normal? A igreja passa 2, 3, 4, 5 anos, ninguém se converte. É normal isso? Ou é porque nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer? Ou não temos interesse nas almas? Porque Deus quer salvar, quer ou não quer? E o poder está na palavra de Deus. Então não é normal, irmão, de que a igreja fique por muito tempo sem ver no seio da igreja conversões, pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Se é assim, isso quer dizer que a igreja não está trabalhando, não está buscando as almas. Você acha que é normal, irmãos, ter pouca alegria e participação nos cultos de adoração? Você acha isso normal? Nós chegamos para adorar a Deus e a igreja está de forma fria, sem entusiasmo, sem alegria e sem a participação dos irmãos.
ficar muito tempo sem realizar batismo. Eu vi agora no final do ano muitas igrejas batizando muitos crentes, muitos irmãos, que muitas igrejas deixam para fazer no final do ano. Quem aqui viu? Quem aqui viu as igrejas batizando? É alegria, irmãos, é o fruto do nosso trabalho. Quando a gente chega no final do ano, que a gente está batizando pessoas que se converteram. Aí se você não busca isso, não tem interesse nisso, ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. A igreja tem que batizar os que creem. É tarefa nossa. A igreja não faz novos discípulos, tem poucos voluntários para o serviço da obra de Deus. A palavra de Deus não se dá a ela prioridade. A palavra de Deus não é mais prioridade. Você ter muitas pessoas, mas poucas pessoas ofertando, dizimando, cooperando com a obra de Deus. São crentes, têm entendimento, têm compreensão, participa. Você acha normal de que as pessoas, muitas pessoas não ofertam, não dizimam, ou não são dizimistas? Será que nós estamos conformados, irmãos, com tudo isso? Ou vamos assumir a nossa parte dentro do processo de crescimento? Então a igreja vai ter os seus resultados a partir das nossas disposições, ou disposição, de fazer a nossa parte no corpo de Cristo, junto à igreja, com a igreja. A nossa oração, irmãos, espero eu, é que Deus esteja falando ao seu coração, movendo o nosso coração, para entendermos e responder para nós mesmos a razão de estarmos aqui. E como nós cantamos, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Pai, eu te dou graças, ó Deus, por tua palavra. Às vezes, ó Deus, tu tens as suas formas de agir, de falar. E, ó Deus, como que não despertar para cada um de nós, para o nosso coração, a refletirmos sobre a nossa parte como membro do corpo de Cristo. A nossa contribuição, a nossa cooperação, Senhor, o nosso agir para com a tua obra, o teu reino. Fortalece, ó Deus, o teu povo, dando compreensão. Não nos deixe, ó Deus, ficar estagnados, parados, ou nos acomodar, nos contentarmos com um pouco, mas que nós possamos, ó Deus, ter os nossos corações incendiados, eles possam arder no desejo de fazer a tua obra, de ver, ó Deus, a tua obra em crescimento, o teu reino, a tua igreja, ver pessoas sendo salvas, crescendo espiritualmente, desenvolvendo-se, ó Deus, e que nós estejamos, ó Deus, realmente com a mão no arado, sem olhar para trás. Pai, a obra é do Senhor, a igreja é do Senhor. Nós assim oramos, entregando cada vida, cada coração a Ti nessa noite, para um despertar e para um mover esse, ó Deus, que venha nos fazer engajar uns aos outros, nos mobilizar para a obra do ministério, no nome de Jesus. Deus abençoe.